Eu vou vender CNPJ, eu vou ter que ter o meu, né? A pior parte é você tomar as decisões. A vida não é só trabalhar e Não, pagar não, boleto, né? não. Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas. Hoje a gente vai fazer mais uma conversa com um especialista e ao meu lado o Valdemir, CEO da FX. Oi, pessoal, como vão? A gente está recebendo aqui o Celso Leandro da Silva Júnior. Conheço ele por Júnior há muito tempo já. E o papo que a gente vai bater hoje aqui é interessante para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, né? Que tem aquela vontade, né? Que quer sair ali, às vezes, de um CLT, abrir a sua própria empresa. Então a gente vai contar uma história aqui e tirar dúvidas de como é que o Júnior fez essa transição na carreira dele, tá? Então, o Júnior, ele é contador, empresário e pode se apresentar aí, Júnior, pra gente. Bom, prazer. Olá, pessoal, tudo bom? Quem no Catalão falou, a maioria do pessoal me conhece como Júnior. Tem um pessoal de Andradinho também que me conhece como Celso, então, Ah, sim. tanto que se for usar aí tá tudo certo. Sou contador, sou empresário. Tô começando agora nessa jornada de empreender, de ter o próprio CNPJ. Uhum. E a gente também tem a parte de recuperação de imposto, né? Que a gente é especialista, fez curso sobre isso. Uhum. Então é um ramo que eu gosto muito, que me chama muita atenção. E foi isso que me trouxe aonde eu tô hoje. Vamos conversar sobre isso também. Bacana. Para começar, Júnior, por que contabilidade? Como é que a contabilidade surgiu na sua vida? Cara, a contabilidade em si, como qualquer outra profissão, ela tem um porquê na vida das pessoas, né? E eu pensei muito nessa resposta, que nem porquê das coisas acontecer. E pra mim foi um pouco interessante, porque antigamente lá em Guaraçaí tinha aquela questão da polícia mirim. É como se fosse o estágio ou o jovem aprendiz. E eu lembro que a gente fez uma prova, né? Passou por essa prova e depois fez uma escolinha. Então as empresas do comércio ficavam olhando as colocações. Então você era avaliado, tinha uma nota, e as empresas mais visadas tinham o privilégio de pegar as Oh, que pessoas que legal. tiravam a nota maior. Acho que até hoje não tem mais esse programa, mas era algo Bem que interessante. movimentava quem queria começar a trabalhar de cedo, né? Porque a gente sabe da questão de trabalhar de menor, esse tipo de coisa. Então era um incentivo para a cidade isso daí. Eu lembro na época que fomos bem de nota, né? E eu tive o privilégio de entrar no escritório de contabilidade como office boy, né? Igual todo mundo, igual como começa. E por incrível que pareça, lá atrás eu tinha um sonho de ser veterinário. Então era uma coisa totalmente adversa do que eu faço hoje. Aham. Então no meu caso foi bem no vai seguir na onda. Tipo assim, tô Sim. aqui dentro do escritório, tô trabalhando com isso, comecei a gostar disso, eu falei, então eu tenho que me formar porque eu vejo uma possibilidade de crescer. Então o porquê da contabilidade pra mim foi porque eu tava no meio dela já e eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou seguir isso daqui pra frente agora. Foi Aham. bem por isso mesmo. Ah, interessante. Foi surgindo e Isso, foi exatamente. abraçando as oportunidades Após a que teve ali. oportunidade eu fui seguindo. E quem trabalha, você já trabalhava no escritório, né? Sim. Aí vou fazer a faculdade. É mais fácil? Ou Cara, não? eu lembro que quando eu fiz a faculdade, a gente tem muita parte teórica, né? Então a gente trabalha algumas áreas que depois, na hora de pôr a mão na massa, a gente não vai viver aquilo lá. A gente lembra as coisas, mas a contabilidade ela muda muito rápido. Né? Se for analisar, eu formei em 2014, então já faz uma Uhum. década já que eu formei, né? Eu lembro que lá atrás, quando a gente foi fazer aula prática no último ano, a gente trabalhava com DOS ainda. Uhum. Então, tipo, era uma coisa muito engessada. Então, é bem artificial. E quando a gente foi abrir uma empresa também, né? Tinha aquela hora prática de abrir empresa. Então, a gente imaginava que é só imprimir o papel, preencher na máquina de escrever, ou na própria caneta, e mandar um documento ou um envelope e ia voltar feita. E depois, na hora que a gente sai para fora mesmo na prática, não é muito Não isso é não, né? assim, né? Que a gente conhece a burocracia fora É. é bem diferente. Por mais que cresceu, por mais que mudou, hoje a gente faz as coisas num curto espaço de tempo, né? Uhum. Mas o que a gente aprende na faculdade é mais voltado, eu vejo como teoria e ética de como você deve se comportar, dos tipos de contabilidade que existe, Uhum. da forma que você tem que trabalhar, do que propriamente o serviço em si. A gente aprende muito mais aqui no dia a dia do que na faculdade. O bacharel é necessário, né? Uhum. Mas eu acho que aprende o básico do básico mesmo. E Uhum. aprende a ser um profissional bacana, bacharel da aula, não tem problema nenhum. Certo. Agora, o desafio do dia a dia, acho que é só. Vou aproveitar esse gancho então que você falou da faculdade. Você acredita que hoje
uma pessoa que acabou de se formar, né? Tirou o CRC ali, não tem experiência ainda profissional de mercado, assim, não trabalhou na área. Essa pessoa tem condição de abrir um escritório hoje? Eu acho que não. De início, não. Porque eu acho que a gente tem que viver um pouco do que é o escritório. Uhum. E você tá lidando com o sonho de outra pessoa. Então, você imagina. Todo mundo erra, né? Isso é fato, né? Uhum. E na contabilidade, para mim, todo erro ele é reparável. Eu não encontrei algo que vai ser uma coisa muito séria, mas você lidar com as coisas dos outros é muito difícil. Então você tem que ter uma base. Você tem que começar do zero mesmo. Eu tenho para mim do que eu vivi de experiências, né, anteriores aonde eu tô, fez muita diferença. Sim. E também depois do que eu tô vivendo agora, você começa a conversar com pessoas que têm uma certa experiência já com o mercado de trabalho. Uhum. Então eu vivi muito do operacional, e é muito difícil sair do operacional, mas isso é uma carga boa, sim, ter o operacional na sua vida, Uhum. né? Por mais que os gestores hoje, as pessoas que estão à frente das coisas, elas têm que fugir do operacional, mas o operacional é necessário na vida da pessoa. Então eu acho que uma pessoa sair da faculdade hoje, abrir um escritório de cara, assim, sem uma base, sem nada antes, sem ter vivido, é muito difícil. Uhum. Eu não aconselho a pessoa abrir um escritório assim de cara, Uhum. porque é muito difícil. Parece fácil, né? Mas é muito difícil. Não. E eu gostei que você colocou aí, né? Tá lidando com o sonho de outras pessoas. Sim, Porque você tá ali administrando, né? sim. E contabilizando Da mesma as forma, empresas de outras da mesma pessoas, forma né? que surgiu no meu coração abrir, né? Tipo assim, eu quero crescer, eu quero expandir, todo mundo quer ter receita, todo mundo quer Uhum. ter sucesso. Só que do outro lado também tem uma pessoa que tem o Sim. mesmo sonho que você, porque ninguém abre uma empresa pra ficar estagnado, ninguém abre uma empresa pra ficar Sim. parado, entendeu? E a gente sabe também a burocracia que é, Exatamente. vencimentos, passou da data tem multa, né? É bem Exatamente. complexo isso Isso. daí. Exatamente. Ô, Júnior, conta um pouco da sua trajetória. Você falou que entrou como office boy, né? Sim, Quantos anos você ficou nesse escritório e o que motivou você depois a virar um empreendedor? entendi. Como eu falei, eu entrei como office boy lá. Eu tinha acho que 16 para 17 anos na época. De E menor ainda. de menor, né? Por causa da Polícia Mirim. A Polícia Mirim Era, ajudou. era o office boy de bike, então, né? Isso, é. Hoje a molecada Era. quer ir moto. Eu lembro que nós andava Guaraçá inteiro de bike, né? Uhum. E era bacana, era divertido, sabe? Porque nenhum serviço é bom. Eu aprendi que nenhum serviço é bom, mas todo é necessário. Uhum. E eu comecei a andar na rua realmente, e a gente vai conhecendo as pessoas, e foi um período bacana. E eu sempre fui muito de observar as coisas que acontecem. Então, eu observo, eu começo a olhar as coisas, e como me chamou a atenção na época lá, foi em relação à parte fiscal. E hoje, para mim, é o setor que nem eu falei, é o setor que alavancou tudo para mim. Então, surgiu a possibilidade, eu lembro atrás que era o talãozinho ainda, que a gente ia nos lugares, pegava o talãozinho, aí eu comecei a perguntar. Falei, mas o que que faz com esse talãozinho? Por que desse talãozinho? E que nem antigamente era o DOS, né? Então era só totais, né? Eu lembro que tinha aquelas máquinas de calcular, né? Que saia aquelas Uhum. fitas. Depois a gente disputava quem batia mais rápido, né? E começou a surgir daí. Aos poucos eu fui sendo inserido na parte fiscal. E ali eu fiquei toda a minha vida, toda a minha vida, assim, dos 14 anos. Fiquei 14 anos no escritório, trabalhando com fiscal. Só que quando você começa a ter pessoas do seu lado também que agregam, né? Que você tem que observar as pessoas dos setores, é bacana que você começa a ter um olhar artificial das coisas. Por mais que você não trabalhe no operacional, mas você consegue entender como funciona todo o Todo, sistema, né? todo o processo. Então isso fez muita diferença para mim. Por mais que às vezes eu não tenha vivido tantos anos com contabilidade em si, departamento pessoal em si, mas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória me ensinaram também. A gente não pode esquecer disso, né? Então, tipo assim, as pessoas falaram para mim como que funcionava, o Uhum. que que eles faziam, o porquê de lançar, por exemplo, uma rúbrica na folha, o porquê a contabilidade existe, entendeu? O quão importante é para as empresas. Então, eu não esqueço dessa parte aí. Uhum. Então, eu juntei tudo isso. Aí, quando veio a pandemia, né, eu lembro da parte de pandemia, eu fui trabalhar de casa, home office. E por intermédio de outro amigo meu, chegou esse convite de eu trabalhar interno dentro de uma empresa grande. Então, eu pensei comigo, né? Eu sou grato por tudo que eu vivi, mas eu acho que a gente tem que viver um algo diferente. E acabou dando certo esse contato. E eu deixei, entre aspas, tudo, né? Grato por tudo que eu vivi. E fui viver essa parte nova da minha vida. É, E- é fácil tomar essa decisão? não. Não porque se eu for olhar pelo lado que eu tenho de material em Guaraçaí,
Eu deixei casa, né? Que eu tinha casa, tenho família. E também tem a certa estabilidade, né? Porque, pô, 14 anos de escritório, todo mundo é substituível, né? Mas, tipo assim, já tem uma história, já tinha uma coisa concretizada ali. E eu pensei durante uns dias, eu falei assim, agora, será que vai dar certo? Só que aí você vai analisar, ver uns vídeos, ver pessoas e fala assim, pô, cara, tem tanta gente que aceitou o sim, né? Falou assim, não, eu vou tentar isso aqui, vai dar certo, ou vai dar muito errado. Uhum. E aí eu conversei também bastante com meu pai, né? Falei que ele pra mim também, tudo que ele viveu. Eu falei, ô pai, pareceu isso aqui, eu acho que eu vou aceitar. Ele falou assim, tô junto com você. Eu falei, o que eu preciso ouvir, né? Aham. Falei, se ele não colocou nenhum impedimento, pra mim tá tudo certo. Aham. Família é É muito importante. importante. Porque eu também carregava toda uma família comigo, né? Não só as pessoas que iam estar olhando de fora, Sim. mas também tinha a obrigação de trazer o leite para as crianças, né? Então, eu resolvi tomar a decisão meio que na incerteza. Se for ver, é uma incerteza. É. E eu comecei a ver aquilo lá. Aí foi onde eu aprendi muito mais coisa. Que nem uma coisa é você jogar dentro de um mar e ter vocês dois pra salvar eu, né? Aham. A outra é você tem que nadar sozinho, né? Sozinho. Aí você Sim. tem que nadar. É. E isso foi muito importante pra mim. Eu cresci muito como pessoa e profissional. Eu acredito que essa barreira aí é onde muita gente acaba empacando Exatamente. e O não medo, indo, né? né? Isso. O medo é complicado. É. E não que seja fácil, né? Depois, né? Vem toda ali uma carga ali de obrigações, né? Que É, você o tem. medo tem que ter, né? Mas você tem que ir com ele mesmo, né? É. Não Vai tem com jeito. medo. É, você tem que romper as barreiras. E você tem que ver de inspiração outras histórias também. Porque se a gente for analisar tudo que acontece lá fora, só tem coisa ruim, né? Uhum. Você liga um jornal hoje, só É. tragédia, só pessoas perdendo e... Coisas boas não viram Isso, notícia, né? exatamente. E no meu caso é algo interessante também, só pra gente finalizar essa questão, né? Se não for agregar mais nada. É, não é nem o foco disso aqui, mas eu vou comentar isso aí porque eu sinto que eu tenho que comentar, sabe? Que as pessoas não querendo levar por esse lado ou não, mas eu recebi uma promessa. Então a gente que é cristão, né? A gente Uhum. acredita em Deus. Deus falou pra mim que eu ia viver isso um dia. Uhum. Nos meus dias de pensamento, no meu dia de decisão, eu também ajoelhei na cama e falei, Deus, é a sua vontade mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Uhum. Isso é E, muito é, importante. e ele confirmou pra mim. Então, e ele falou pra mim assim, você vai ser dependente de mim de onde eu for. Eu Uhum. falei, tá bom, o senhor falou que sou dependente do senhor, então eu tô sossegado. Sim. Então, além do passo como ser humano, eu também dei o passo como cristão. Eu falei assim, Deus pediu pra mim fazer isso. Ele prometeu, então eu vou ter que ver essa promessa. E quando é lançada uma coisa pra você, qualquer oportunidade que seja, se você ficar sentado não vai acontecer nada. É. E se eu ficar sentado dia na pandemia, entendeu? Eu ia Uhum. ficar sentado até hoje. Tipo assim, parado, né? Com a esperança, e E se eu se, né? fizesse, entendeu? Então, pra mim não ficar nesse si daqui 20 anos, eu Uhum. falei, eu vou viver isso daqui. E Deus me conduziu até agora. Ah, legal. Muito bom. E como é que foi essa transição? Como é que você lidou com isso daí? Tipo assim, agora beleza, eu tenho ali meu salário todo mês, tá garantido, faço meu trabalho certinho. Antes disso, uma coisa que ele citou, Demi, que é importante. As outras pessoas ensinaram ele lá, mas também ele teve que ter abertura para isso. Porque às vezes você tem um colaborador que ele senta lá, Júnior, Sim, e ele tem o serviço dele e vai fazer aquilo e tá bom, né? exatamente. Então você teve a abertura também para estar aprendendo os outros setores, o que te ajudou bastante Sim, sim, depois, né? Mas voltando, como é que foi essa transição? Porque ali você tinha o seu salário garantido todo mês, sim, pagava suas contas. sim. Como é que você se virou nessa transição aí? Foi difícil. Ainda eu tive uma ajuda, né? Que é CLT ainda. Ainda eu saí, né? Acerto, tudo certinho. Então, na minha cabeça, eu coloquei assim: esse acerto que eu tenho aqui, né? Que é os proporcionais, tudo assim. Eu falei Aham. assim: eu tenho que me garantir até o próximo salário, né? Combinei o salário com aonde eu tava indo, né? Tá tudo certo também. E por incrível que pareça, eu fui pelo mesmo valor que eu recebia. Hum, Então é mais uma loucura, né? Os olhos normais. Porque, tipo assim, deixar tudo que você deixou pra trás, uma cidade nova, pra receber a mesma coisa, porque normalmente nós aceitamos as coisas pra receber mais. sim. É assim que a conta que a gente faz, né? Uhum. Beleza, eu tô indo daqui pra outro lugar, mas eu quero receber mais. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu fui mais pela experiência mesmo e pelo desafio. Então eu comecei a fazer conta. E às vezes a conta não fecha, né? Que nem eu lembro que eu peguei uma folha e comecei a escrever. Fiz uns contatos, porque por mais que eu fui trabalhar em Andradina, na época, né?
eu falei, eu vou optar por morar em Castilho por causa das meninas. Eu falei assim, porque as Uhum. meninas conhecem um pessoal em Castilho, que pra mim tanto faz, né? Eu saía cedo, voltar à noite, dormir em casa, então não faz diferença nenhuma. Vou ter contato com pessoas durante o dia. Só que eu falei, mas elas têm que ter um lazer, né? Não ficar preso. E eu lembro que eu peguei um papel e comecei a escrever. Eu falei assim, acho que eu vou gastar mais ou menos de supermercado, né? Que é o que eu gasto aqui. Eu vou gastar mais ou menos de aluguel. E eu fiz as contas e eu falei, acho que vai fechar a mesma coisa. Uhum. E foi realmente dessa forma. Eu fui com a certeza que ia suprir. Falei, se não sobrar nada, pelo menos eu vou com a certeza que lá na frente eu vou colher alguma coisa. Uhum. E é uma transição difícil. Principalmente na hora que você fecha a porta e fala assim, agora eu tô indo mesmo, não tem pra onde, não tem É, como voltar pra trás. Então ela mexe muito com o emocional da gente, é. né? Ela mexe muito com as incertezas que você vai ver lá na frente. E falar pra você que foi fácil, não foi, né? Uhum. Foi bem difícil mesmo. Depois tem a fase de adaptação, né? Tanto na parte profissional da empresa quanto em outro lugar. Então foi um tempo de adaptação, assim, foi bem difícil mesmo. Uhum. Mas a gente superou, né? Hoje você tá com o escritório que é o Âncora, né? Isso. Assessoria contábil, né? Aham. E você determinou um nicho para atender dentro desse escritório? De início, como é o start de tudo, né? Definimos a parte do Simples Nacional, que são empresas um pouco mais fáceis de mexer, né? São empresas também que a gente tem a gente consegue chegar perto do empresário que é Simples Nacional, porque é o pessoal do comércio, é o pessoal do varejo, então é mais voltado para o Simples Nacional. Então eu fiquei um tempo fazendo empresa do Simples Nacional. Uhum. Quando eu aceitei esse desafio, né? Quando eu saí da CLT para virar PJ, eu fui atender interno e são 4 CNPJs, né? Só que são todos Simples Nacional. Uhum. Só que dentro desses 4 CNPJ acontece coisas de lucro real presumido, porque é incrível. A folha é alta, prestação de serviço, acontece compra, acontece revenda, remessa, acontece tudo que acontece numa empresa grande. Só que justamente por essa questão até de imposto, né, para ficar um pouco menor essa questão do imposto, a quantidade de CNPJ para suprir isso aí, que a gente vai conversar um pouco depois, né? Uhum. Então, eu vivi muita coisa. Aí eu olhava para os balanços lá, o balancete e falei, cara, não tem muita diferença do réu presumido, não. Uhum. E foi quando aconteceu de vir cliente até mim e falar sobre o lucro real, né? Tipo assim, vamos encarar isso daí. Eu expliquei, passei, sempre fui muito aberto, né, em relação ao serviço, a como eu faço, sou bem acessível. Uhum. E foi quando eu adquiri agora, no começo desse ano, 2 lucro real. E, pô, cara, pra mim foi o marco da carreira até agora. Tipo assim, 2 Uhum. lucro real, pra muitos pode ser pouca coisa. Mas pra gente começa lá do zero mesmo, com as empresas pequenas, prestador de serviço, tem uns médicos lá, sabe, prestador de serviço. Então no começo a gente não sabe precificar. No começo a Uhum. gente tem medo de cobrar o serviço adicional, medo do cara sair, isso é normal. É. A gente quer. Às vezes a gente entra não uma disputa, mas tipo assim, a gente tem muito dos escritórios maiores, que eu sou muito endaradinho nisso aí. Tipo assim, não, vocês têm que praticar o que eu pratico aqui. Só que, pô, eu não tenho uma estrutura grande dessa, então não faz sentido pra mim O custo hoje. é outro, né? Tipo assim, meu custo é um pouco menor. Então, eu procurei nichar primeiro como Simples Nacional, que são as empresas mais acessíveis. É isso que eu penso. Só que aí depois de uma certa experiência, uma certa confiança também, a gente ter confiança que a gente faz, assim, agora eu tô pronto pra dar um segundo passo. Você falou do desafio de precificar, né? É. Como que é, tipo assim, tirar o número Do, do, da do- cachola, assim, né? O número mágico, né? Como, Para não tomar prejuízo, pra não tomar inclusive, né? é, prejuízo, né? É é, difícil, né? é difícil. É difícil, porque Você olha pro mercado, tenta. é, quando a gente começa a conversar com determinada empresa, né, com o empresário, eu tento ser o mais aberto possível, que eu não tô sendo aqui, né? Porque a contabilidade em si ela já é bem chata, né? Então, o cara vê o computador antes, agora não, né? Mas antes era aquele cara de terno e o cara vai vir aqui só trazer imposto pra Ver mim. como obrigação, É, né? como obrigação. Então hoje mudou muito isso. Inclusive essa parte do digital quebrou muito isso nas pessoas, né? As pessoas teve que se aproximar um pouco, nem que se fosse pela câmera. Então quando a gente começa uma conversa com a pessoa, a gente vê qual que é as dores dela. Então hoje a maior dor hoje que eu vejo, né, em relação à região que a gente vive e demais coisas, é preço. Eles falam assim, pô, mas eu sou uma empresa pequena de preço. Eu falo assim, mas eu não vim aqui falar de preço, né? Eu não vim aqui falar de valor. Eu vou colocar o meu valor que é justo pro meu momento agora.
Então, mas eu pago tanto. Às vezes sai, eu pago tanto, mas não é uma pergunta que eu faço. Uhum. Porque senão entra naquela assim, vou entrar no leilão, isso não é legal. Aí você acaba virando um produto e você vai ser trocado depois. Então eu levo pra pessoa que faz sentido pra mim. Porque como é o início de todas as coisas ainda, eu sei o quanto eu tenho de gasto e eu sei quanto tenho que alcançar. Então é uma conta básica no início. Você não tem muita opção no início. Você Uhum. começou do zero, você não tem muita opção. Fala assim, eu tenho X pra cobrir por mês. Vou cobrar um preço menor? Não, eu vou cobrar o que é justo pro meu momento. Então eu olho tudo aquilo, vejo mais ou menos os gastos, quanto que eu tenho que ganhar. Essa é verdadeiramente a conta que eu faço hoje como ministro. Quanto eu tenho que ganhar, né? Não sei se é uma conta certa ou não, vou descobrir, porque eu descobri muitas coisas Na prática, na né? prática mesmo Uhum. e errando mesmo, de verdade. Então hoje eu pratico um preço de acordo com o faturamento e eu levo até o empresário. Se faz sentido para ele, ok, a gente faz sentido e fecha naquele momento lá que tem que ser feito. Uhum. Então, para mim é basicamente isso. Eu tenho um preço dentro de mim que eu acho justo, né? Para as empresas, de acordo com o faturamento, de acordo com aquilo que ela pode agregar para mim, e o preço de serviço que eu agrego para ela. Aí, se ela falar que tem uma coisa muito fora do comum que acontece, aí a gente vai lá e revê os preços. E fora isso também, que é o próximo passo agora, é começar a olhar o mercado, né? Começar. Eu ver empresas, né, que passam esses valores ou não, entendeu? Ou quando é empresas maiores, a gente pede um balanceio para dar uma olhada, a gente consegue, né, sem querer, Uhum. ver esses valores, mas eu não chego e pergunto pro cara quanto ele tá pagando. Já Pra teve mim não é que interessante. renegociar? Por exemplo, às vezes você passa um valor e aí depois trabalho, volume de Era trabalho que aquela acima. empresa trouxe foi bem acima e aí você teve que renegociar? Já aconteceu o contrário comigo. Lá em Castilho, inclusive. Uma empresa que a empresa era MEI, né? Então ela vem do MEI, todo mundo quer crescer. Uhum. Então ele visualizou um cenário grande, né? E por administração deles, o sócio lá, deu um problema entre sócios lá, um problema danado, e o fornecedor ficou devendo um fornecedor muito alto e tal, e ele falou pra mim, cara, Uhum. eu não aguento, e foi justamente ao contrário, ainda não aconteceu a parte de aumentar. Aí você baixou o honorário. Aí a gente tem que baixar o honorário, só que também você limita no serviço. Uhum. Agora, do contrário, sendo sincero pra você, não aconteceu ainda, de vir algo que eu fechei um valor e teve um volume bem acima. Isso Uhum. não aconteceu. Tomara que aconteça, né? É, Tomara sim. que Aí você aconteça, senta e mas negocia, ainda né? não tive essa oportunidade, essa experiência, na verdade, né? Não Uhum. aconteceu comigo, não. Falando em investimento, né? O pessoal que está assistindo, às vezes quer abrir um escritório. Qual que foi o valor inicial que você precisou investir para dar início? Entendi. A gente comentou muito sobre a experiência primeiro, né? E Uhum. isso é importante. A gente tem que viver outros setores antes da gente começar a fazer o nosso. Isso já pode considerar um investimento também, Já então. pode, é o principal investimento, né? Porque Sim. a gente pode tirar tudo de nós, menos o conhecimento, né? Então o Aham. conhecimento é muito importante. Então, pra mim, como foi do zero, eu comprei realmente um notebook, uma tela e o sistema. Uhum. Foi o que eu fiz. Eu me senti confortável, né, e pronto para começar a fazer as coisas. Então foi bem nesse. Então a gente pega o notebook, aí se a gente for levar em valores, né, próximo de R$ 3.000 mais ou menos aí, Uhum. uma tela de 500, R$ 600 e o sistema mensal. Então a gente pode colocar aí uns 4, R$ 5.000. Então É, esse é o investimento hoje. Para quem está começando, sim. porque a gente consegue trabalhar de casa hoje. Hoje melhorou muito, né, que nem o sistema daqui, né, da FX Sistemas, então eu Uhum. consigo trabalhar de qualquer lugar. A gente tem os computadores físicos lá onde tem o sistema, só que a gente tem no meu notebook também. Então, onde eu vou, Uhum. consigo trabalhar. Sim. Então, isso ficou muito bom também na parte da contabilidade. Uhum. A gente não precisa mais ficar engessado num lugar, a gente consegue ir em vários lugares. Então, hoje o investimento, para quem está começando, você vai ter que ser muito operacional. Não tem como você não ser operacional. É. Até você formar a sua equipe, até você formar pessoas, até as pessoas estar prontas para você começar a fazer outras coisas. Uhum. Então, o investimento inicial que eu vejo é máquina e sistema. E pessoas, né? Aí você vai começar a contratar pessoas, aí tem o custo da folha, E normal. para quem está começando sem cliente, não é um valor tão pequeno, né? Não, não é um valor pequeno. Não é um valor pequeno. É. Tomada de decisão bem grande. É. Ela é que nem eu falei, né? É o medo de tomar a decisão, só que você tem que ter a certeza em algum momento. Você tem que ter aquela fé que vai acontecer as coisas. Uhum. Então, é você dar o passo E trabalhar, né? e trabalhar. Vou aproveitar que você falou que usa FX, né? Uhum. Pessoal, hoje a FX eu posso garantir para você que é o melhor custo-benefício para quem está começando no escritório.
Você pode procurar a gente aqui, a gente te atende com vários sistemas, escrita, folha, contabilidade, o gestor, para você fazer a cobrança de honorário. Inclusive, todos esses sistemas você consegue rodar na web agora, então você pode acessar de qualquer lugar. E o preço é muito bom, tá? Então pode procurar a gente aqui que a gente atende vocês, tá bom? O Júnior começou com a gente, já conhecia o nosso sistema Já conhecia. como CLT na época, né? E Sim. depois utilizou o nosso também no escritório dele. Sim, isso mesmo. E, além disso, é possível até ter emissão de nota. Sim, Tem contador que tem lá já agrega valor, agrega né? valor. Consegue emitir nota pro seu cliente. Eu trabalhei, que nem os 14 anos que eu trabalhei, foi sempre com FX, né? Então, e também pela proximidade que a gente tem, né? Sim. Então, é o que a gente tá conversando antes de começar, né? Quando as empresas estão em uma proporção muito grande, a gente perde muito contato humano. Sim. E é o que a região nossa, o pessoal fala muito. Pô, mas é muito difícil falar, as coisas modernizou muito, agora é só por telefones. Abre o sabe? chamado, né? Abre o chamado, entra na fila. Então, realmente, aí eu fui para onde eu fui, né, que eu aceitei, né, a empresa interna lá, e era outro sistema. Uhum. E a gente ficou um ano com esse sistema. Só que em paralelo eu tinha as empresas menores que a FX. Uhum. Aí na primeira oportunidade eu falei, cara, não faz sentido um custo, porque era um custo elevado. Eu comentei com você na época, né? Sim. E era um custo elevado. E eu falei assim, mas atende a mesma coisa. Uhum. E a ferramenta da FX, não é porque a gente tá aqui não, porque realmente a gente conversou isso antes. A FX é muito mais fácil de trabalhar. Eu falei assim, é mais didático, os meninos conversam, os meninos respondem, entendeu? A única parte que não é humana que a gente conversa é só pra gente apontar o setor que a gente quer. Que é comercial, daqui a pouco a pessoa já vai falar que você é normal. É só isso que a gente vai fazer. É Sim. só apertar 1, 2, 3. Aí na primeira oportunidade eu falei assim, não, vamos, não só por custo, mas por conhecer também. Uhum. Você falou do custo-benefício. Sim. Realmente o custo é menor e ele atende mais coisas. E o que faz a diferença, que pra mim do fiscal eu uso muito, é as alterações em massa, né? Uhum. Porque as alterações Facilita, em massa né? de É. CST e tributação é excelente. Eu não vi no outro sistema que faz isso. Sem regra. Realmente você vai, como humano, vai lá, define o que você quer, aponta o que você quer e faz a alteração. Sim. E bem rápido. E o diferencial que a gente conversou a última vez é que seria em nuvem agora, né? Eu falei, Uhum. pô, cara, agora você me ganhou mesmo. Ó, depois desse feedback, se você não ligar pra gente pra conhecer os sistemas, você tá perdendo seu tempo, hein? É um feedback real? É real. Ô, Júnior, e quais foram os principais desafios que você teve que superar pra abrir o seu negócio? A primeira parte é o operacional. Eu acho que é o principal. Temos que ser operacional, que a gente conversou? Temos que ser operacional. Mas se tirar um pouco do operacional de muitos anos fazendo e começar a ver como gerencial, eu acho que é o principal desafio. Eu começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque, tipo assim, agora é você que precifica, é você que vai receber, é você que tem que pagar as contas. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu tive. Tomada né? de decisão. Tem que Tomada de negociar com o decisão. cliente, né? Às vezes Porque você agora precisa negociar. que nem eu brinco com os meninos, né? Que nem um assunto assim, né? Nós tá conversando, aí eu falo assim, vou entregar atestado, mas entregar atestado pra quem? Entendeu? Então, eu brinco com os meninos, falei assim, eu queria que todo mundo fosse PJ, né? No sentido de assim, de vocês entender como que funciona. Uhum. Vocês entender como é uma tomada de decisão é difícil, porque não é fácil você tomar as decisões. Então, pra mim, né, a principal dificuldade foi sair da onde eu tava e agora eu ser a pessoa que antes eu vi outras pessoas fazendo, né? É uma Deu pra mudança entender. de mentalidade, né? Não, é muito grande. É muito grande. E sofre com isso, é difícil. Entra muita gestão aí, né? E às vezes você se pega fazendo coisa que você fazia e fala assim, pô, tá errado. Uhum. Né? Você tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você tá fazendo tudo que você fazia antes de novo e tá esquecendo do que tem que ser feito. Então, essa pra mim foi a principal dificuldade hoje. Você sair da mesa e ter que levantar e ter que agir como o dono da coisa mesmo. Essa é a principal dificuldade que eu encontrei Uhum. nessa virada de chave. E aproveitando da dificuldade, falar um momento mais difícil que você passou nessa transição aí, nesse empreendimento. O momento mais difícil foi quando, por incrível que pareça, quando saiu o CNPJ. Difícil com alegria, né? Você tem a alegria de estar tendo alguma coisa. Mais difícil porque é uma incerteza que vai viver. Então foi um momento, tipo assim. O primeiro CNPJ foi o seu, então. Que nem assim, eu vou ter que abrir o meu, né? Eu vou vender CNPJ, eu vou ter que ter o meu, né? Não é justo, né? É que antigamente o contador às vezes conseguia trabalhar no Sim, CPF. CPF. Né? Hoje não Sim. pode mais. Hoje até por causa da tributação, né?
É bem menor hoje, dependendo com prestador de serviço Simples Nacional, né, que curso se enquadra, do que às vezes como o Com CPF. CPF. Porque o custo é muito alto, né, imposto de renda, né? Então Entendi. você chega num custo elevado de receita e aí não fica tão viável, né? Não, ao meu ver. Então o dia que foi uma alegria, porque você fala assim, pô, eu orei, eu pedi e tô vivendo. Mas e agora? Né? É o ser humano, né? E começa a vir à tona, né? E eu falei assim, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Falei, não tem outra opção pra mim. E foi bem difícil mesmo. Foi a maior dificuldade, por exemplo, assim, pra você ver como que é as coisas, né? Foi a maior alegria. Acabou de sair aqui. Nossa, meu CNPJ aqui, tá meu nome escrito aqui. Mas e agora? E começa a vir as dúvidas, né? Começa a vir aquelas incertezas. E foi um período, assim, que eu comecei a viver. E eu falei, e eu achava que, tipo assim, vai começar a vir as coisas natural. E não é dessa forma. Porque aí você fala assim, pô, cara, será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer mesmo? Ele, como que chega no cliente? Essa é também a dificuldade, sabe? Como você vai quebrar a barreira de chegar no cara, o cara no lugar dele lá, no habitat natural dele, vou invadir, vou falar de contabilidade pro cara. Então, minha maior Sem ele te dificuldade conhecer, né? sem conhecer, sem. A indicação funciona muito, mas você vai ter que chegar uma hora de abordar pessoas que você não conhece mais. Sim. Como você vai chegar nessas pessoas, sabe? Então, minha maior dificuldade foi essa. Não dá pra ficar esperando, né, o Não cliente dá pra ficar aparecer. esperando. Então, minha dificuldade de realmente foi, tipo assim, aconteceu tudo bem até aqui. Mas e agora, como que eu vou fazer daqui pra frente? Qual vai ser minha tomada de decisão? A dif- Oferecer o seu serviço. eu tenho pra mim que a pior parte é você tomar as decisão, né? Depois de tomar e deu certo, né? Depois que a onça morreu, todo mundo matou, né? Mas até você matar ela é difícil, entendeu? Então a dificuldade que eu tenho todos os dias é levantar e falar assim, pô, tem que acontecer alguma coisa diferente. Ou eu tenho que aprender uma coisa diferente, ou eu tenho que falar com pessoas diferentes, você tem que começar a olhar para as coisas agora e ver porta aberta. E, né, hoje funciona muito network, né? Você Sim. começa a conversar com pessoas e daqui a pouco você está envolvido num monte de coisa e daqui a pouco você está tendo um monte de contato e as coisas começam a acontecer. Mas e a dificuldade de você esperar? E a paciência? A Ansiedade, né? ansiedade para as coisas acontecer. Pô, mas tem tanta gente que cresce, tanta Os gente que boletos tá. chegando, né? Então, as pessoas crescendo, dando certo, e por que que você não dá certo trabalhando direitinho, sabe? Então, você conseguir dosar isso e ter certeza que vai acontecer algo, querendo ou não, é algo que é um conflito dentro da gente, é uma dificuldade muito grande pra mim, né? Eu sou um pouco ansioso, então eu quero que as coisas aconteçam, e às vezes não é no meu tempo, nem sempre é no meu tempo. Então, a minha dificuldade mesmo é tomar a decisão certa. Essa é a principal dificuldade, porque é você, né? Sim. Porque a consequência da decisão é sua. É. Então, tem que ser bem pensada. Agora vamos falar de benefícios, né? É. Chega de dificuldades, né, Ademir? chega. Quais são os principais benefícios de virar o seu próprio chefe? É você pensar como você quer pensar, de forma racional, né? Então, por mais difícil ser as decisões que a gente comentou agora, só que é conforme o que você pensa, é conforme o que você acredita, né? Querendo ou não, também tem os benefícios dos horários, né? Hoje, como PJ, eu, né, como pessoa jurídica, nós não temos mais que bater o ponto. Então, é uma coisa pequena? É. Só que você começa a abrir coisas para abrir a mente para outras coisas. Então, no sentido de operacional, hoje CLT é operacional, não tem como. Você tem que trabalhar para fazer para o seu setor, tem que trabalhar para o seu departamento. Agora, como PJ, não, você trabalha para você mesmo. Então, você tem que se agradar. Se você agradava alguém, e para mim já era gratificante eu agradar alguém, porque eu fazia o que eu gostava. Nunca fiz nada forçado e de maneira. De qualquer jeito, né? Eu nunca fiz dessa forma. Mas agora é mais satisfatório ainda. Porque você faz pra você, entendeu? Você Sim. tem todo o esforço do mês e no outro mês você recebe o honorário de alguém. Você fala assim, pô, mas isso aqui é meu. É. Ah, vou pagar imposto? Vou pagar imposto, mas não tem problema. Porque, tipo assim, é meu, sabe? Tá entrando pra mim. Você abre sua conta pessoa jurídica, elas falam assim, pô, tá entrando pra mim, cara, olha o faturamento da minha empresa. Então eu comecei do zero mesmo, então eu vi o faturamento lá na conta bancária e depois você vai aumentando e você fala, pô, agora eu tô pagando isso de imposto? Assim, mas ainda bem que eu tô pagando isso de imposto, né? Porque você tá pagando de imposto porque tá entrando alguma coisa, né? Então a maior satisfação é você trabalhar o mês inteiro e você ver pra você as coisas. Eu acho que isso é muito satisfatório. E você conseguir também atender as pessoas. As pessoas começam a te ver diferente também. Porque querendo ou não, quando você toma essa posição, muda a forma que você se comporta, muda a forma que você conversa, né? Você cresce em vários sentidos. E as pessoas começam a conversar com você diferente.
Aí então dentro de vocês fala assim, sempre humilde, né? Isso eu não mudo Sim. nunca, eu sou a mesma pessoa sempre. Mas eles falam assim, pô, cara, que a pessoa tá me vendo diferente. Então também é satisfatório como pessoa. As Uhum. pessoas olham e falam assim, falam, pô, cara, você tava aqui e agora você tá lá e você tá com mais coisa. De vez em quando eu escutar de você, as pessoas comentam. Fala, pô, cara, que legal, né? Uhum. Mas só que eu não deixo isso dentro de mim. Só que você tem aquele sentimento de, pô, cara, bacana, né? Satisfação, né? Satisfação. Realização pessoal. Isso, exatamente. Então a maior satisfação pra mim é você trabalhar e você ter a recompensa do que você trabalhou, né? Pra você mesmo. E já vamos quebrar um paradigma. Você Aí. trabalhava mais antes ou agora? Agora. É... Agora, não tem como. Não tem como. Você vai achar que você vai trabalhar menos. Por mais que você flexibiliza os horários, mas não tem como. A Vo- responsabilidade é maior. Você pensa toda hora. Você acaba tendo, às vezes, uma liberdade maior com a filha. Posso no, Sim. vai ter uma apresentação do Dia dos Pais, Hum, né? Você perdia antes como CLT, em algumas empresas sim, abrem exceções, exatamente. né? Aham. Mas a maioria não. Mas agora você consegue se organizar para ter esses momentos. Por outro lado, Exatamente. você não tem como cobrar de ninguém. Não. Agora você que tem que, Você tem que se cobrar. você tem que garantir o que É, vai entrega, é né? isso que a gente falou. A parte dos horários é bacana, né? Porque tem essa questão de você conseguir sair, né? De você conseguir aproveitar um pouco mais, né? Tem tudo isso também. Só que não tem como. Porque eu acordo pensando e durmo pensando. Que nem eu durmo bem à noite, mas eu acordo cedo. E eu já Uhum. acordo já pensando o que eu vou fazer. A disciplina é muito importante, né? É muito Colocar importante. Sim, meta, sim, é muito importante. você sentar na cadeira e esperar as coisas acontecerem, Não, não não vai tem jeito, acontecer. não tem jeito. E que nem a gente tem que buscar inspiração pra isso, né? A gente tem que olhar as pessoas de sucesso. Que nem eu comentei lá no início. A parte ruim, todo mundo já sabe que é trabalhar. Todo mundo já sabe que é trabalhar a parte ruim. Mas e a parte boa? Que nem tem essa questão que a gente comentou agora, de uma simples apresentação da filha. Mas de uma simples apresentação da filha pode ser uma viagem pra um lugar que todo mundo quer ir, Uhum. né? Tipo assim, eu tô bacana aqui, tô estruturado. Então a gente tem que ter isso como meta também. Todo mundo quer receita, todo mundo quer crescer. Mas tem que ter a meta. Pô, eu quero tirar um horário bacana. Eu quero tirar uns dias para mim descansar mesmo, pra mim desligar das coisas, sabe? Sim. E eu vejo que essa transição que eu tive, ela vai proporcionar isso pra mim uma hora. Uhum. Então, deu brinco, né? Falei assim, eu vou trabalhar os próximos 5 anos e depois eu quero descansar. Talvez não vai acontecer, talvez vai trabalhar mais, né? Mas não deixa de ser uma meta, né? Tem Sim. uma meta que, tipo assim, eu quero viajar também, sabe? Tirar esses momentos, essas viagens diferentes que a gente nunca teve. A gente só Uhum. vê na televisão, né? Mas a gente tem que viver uma hora, né? Acho que todo mundo tem que viver isso. Sim. A vida não é só trabalhar e Não, pagar né? Não, boleto, né? não. E tem boleto, né? Mas tá bom. Ô, Júnior, fala uma conquista. Das principais conquistas que você conseguiu como empresário. Além da parte do lucro real, pra mim foi as duas empresas que entrou pra mim foi um marco muito grande, né? Isso eu não posso deixar de falar. A questão da um pouco de liberdade, isso também tem, né? Por mais que a gente trabalha mais, mas a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Até na parte da liberdade financeira, né? A gente não, que a gente tem que a gente falou, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que viver um pouco também, né? Uhum. Então, eu não consegui fazer essas viagens ainda, né? Um dia eu vou conseguir, mas a gente consegue adquirir coisas também, né? Que nem a gente consegue ter liberdade e ter condições também de ter os bens materiais, né? Por mais que a gente visa outras coisas, mas a gente também tem que viver o melhor da terra aqui, né? Uhum. A gente Sim. tem tudo isso preparado para nós aqui. Então, eu consegui coisas materiais para mim que me alegram muito, né? Uhum. Eu não costumo comentar, né? Eu não gosto de comentar porque são coisas que realmente são. É só para mim que nem se abrir a garagem e ver um carro legal, para mim tá tudo certo, todo mundo pode ter, mas era coisas que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu saí, né, de Guaraçaí, de onde eu tava para onde eu tô agora, já foi uma conquista grande. Porque querendo ou não, quando você tá em Guaraçaí tem a mãe ainda, né? Você tem um jeitinho, deixa com a mãe, deixa com a sogra, deixa com a tia. E agora a minha maior conquista é realmente quando eu sentei e falei, cara, agora eu sou. Não que não fosse antes, mas agora é eu e eu. Tomou a rédea. Entendeu? Família, né? Tipo Agora sou assim, eu e minha agora família. não tem de onde vir. Então isso foi uma conquista grande pra mim também, porque na parte da empresa você vai aplicar a sua forma de trabalhar e isso é bacana, mas também no meu lado pessoal eu apliquei também. E da mesma forma que hoje até agora não tem ninguém que vai influenciar nas decisões no sentido de ter que compartilhar ainda com alguém, né? Creio que vai chegar uma hora que crescer, vou ter que ter pessoas, né? Sócios comigo. Só que da mesma forma é o lado família. Porque você Uhum. desliga tudo.
para ver uma coisa que é só sua. Então, além das coisas materiais que eu consegui, a independência de certa forma. Hoje a gente tem uma Sim. certa independência, a gente não, a gente regra algumas coisas, mas a gente tem uma independência financeira. Não tem como não Uhum. falar disso, Uhum. né? A gente falar que vai crescer e não tem isso. Por mais que para mim não seja a- algo que eu quero, tipo assim, algo que, tipo assim, eu vislumbro ou que muda a minha forma de pensar, não muda nada. Mas é bom a gente ter essas conquistas. Para mim isso foi muito importante. Bacana. Vou entrar um pouquinho agora. Você ia perguntar de mim alguma coisa? Não pode ir. Eu vou entrar um pouquinho agora na questão do ressarcimento, né? De, Sim, de impostos. Acho que você fez um curso, se sim, especializou nessa sim. área. Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Entendi. A parte do ressarcimento de imposto, ela é pouco explorada, por mais que ela exista, né? Há a possibilidade sempre de se tributar da forma correta. E algumas pessoas, alguns empresários que eu conversei, realmente uma das portas de entrada foi falar realmente sobre imposto. Então, as pessoas hoje abrem o CNPJ e os tradicionais hoje, né? O cara que está lá desde sempre e às vezes não se atualiza, não vê isso que acontece. Então, os novos vêm chegando com essa pegada. Por mais que a gente tenha a questão de às vezes sumir, né? De unificar o imposto, né? De ter uma alíquota única, mas ainda existe a possibilidade. Porque a própria legislação ela dá a possibilidade de a gente voltar 5 anos para trás. Uhum. Então, quando a gente fala de 5 anos para trás, não é só a parte de previdência ou contábil, também é a parte da tributação, da parte fiscal. Então, às vezes, a pessoa abriu uma conveniência lá, né? E tá pagando uma tributação cheia, né? Porque a gente for para explicar ao pessoal, né? Em relação às alíquotas, o Simples tem as suas alíquotas. Uhum. E dentro dessas alíquotas, há segmentos de alíquotas dentro dela. Isso vai de acordo com o imposto, né? Com o produto. Então, a pessoa que é acostumada a fazer sempre de forma não analítica, digamos assim, ela vai pegar o total, vai tributar, entrou na faixa, acabou o imposto. Pra não errar, vou pagar a alíquota Vou cheia. pagar a alíquota cheia. E não tem aquele cuidado de estudar o NCM, né, que é o código lá do produto, não tem o cuidado de olhar, de orientar o cliente. Então, o ressarcimento de imposto é justamente para isso. Vai lá, analisa tudo, vê se está ok, ver se o cara também praticou o NCM correto dentro do produto, né, Uhum. para não ter problemas com divergência, porque é muito fácil eu ir lá e pegar o nome lá e colocar da forma correta e ressarcir o imposto. Só que não é só assim, né? O trabalho tem que ser por completo. Uhum. Porque pode ser que você não venda o ressarcimento anterior, mas você consiga vender algo para frente. Porque querendo ou não, se ele arrumar o cadastro dele, se ele começar a emitir nota da forma correta, ele já vai ter uma redução dali para frente. Sim. Mas em relação ao ressarcimento, o que que é isso aí? A gente vai lá, né? Analisa o que o cara emite, o que a empresa emite de documento fiscal. Tá tudo ok? Existe. Não é feita a tributação correta? Não, não é feita. Então você tem a possibilidade de ressarcir 5 anos para trás. Aí o pessoal vai olhar para você, mas como isso? Né? Como que eu vou mexer? A primeira coisa que ele pensa assim, vou mexer para trás, vai. Vai Vai dar chamar a problema. fiscalização. Mas não é. Você não tá mexendo, fazendo uma coisa se tornar incorreta. Você tá tributando da forma Você incorreta. pagou a mais, né? Você pagou. Mesma coisa de você pagar um boleto. Você vai pagar um cartão de crédito. Sua fatura é de 1.000. Você vai lá, por engano, na hora de colocar o Pix lá, você coloca 10.000. Você não vai querer de volta? Certeza. Então não é uma forma incorreta de você trabalhar. Mas só que pela região nossa aqui, a gente tem um bloqueio sobre isso daí. Então a gente tem que mostrar, a gente tem que explicar pra eles, entendeu? Então existe isso. Então nada mais é do que você arrumar o que foi feito e pedir esse dinheiro. Porque é um dinheiro seu. E o melhor desse dinheiro é que ele vem corrigido ainda, né? Que vem Uhum. lá de trás, então ele vem corrigido, ele cai na conta do cliente. Então Interessante. não é uma coisa que eu vou desembolsar, o cliente vai Uhum. desembolsar. Você só paga eu que faço serviço e receber. Uhum. Então eu que me pago, entendeu? Então o ressarcimento ele existe. E ele existe em todos os regimes, né? São feitos de formas diferentes, mas há o administrativo e há o judicial. E são todos legais. Então, o ressarcimento de imposto ele vem para a empresa ter dinheiro em caixa, para a empresa ela conseguir precificar diferente o produto, porque às vezes você olha o concorrente, por que que o cara Pagando um. tá pagando, tá cobrando menos lá se é o mesmo produto que o meu? O que que esse cara tá fazendo? Aí você tem que Uhum. explicar para ele, porque ele faz a tributação correta, então ele tem uma margem maior. Então isso existe, é uma coisa muito pouco explorada. Uhum. E ao meu ver, o ressarcimento de imposto ele é essencial. Hoje, uma pessoa, para contratar esse seu trabalho, ele precisa ser cliente do seu escritório ou você faz esse trabalho também Não independente precisa disso? ser. Não precisa ser cliente do escritório.
esse é que nem a gente falar de empresa simples nacional, são processos totalmente administrativos. Então não precisa ser cliente meu. Você pode muito bem entrar em concordância, até uma questão de unir forças, né? Uhum. Porque você chegar no profissional, esse é outro problema, né? O profissional entender o que você vai fazer. Mas é você chegar no profissional e falar assim, pô, tá acontecendo isso no seu cliente. Você não tem mais clientes? Porque pode agregar duas coisas, né? Essa É a questão- comunicação você faz Isso. com outro escritório. Normal. Não tem esse problema, porque o cara vai achar que você vai tomar o cliente dele, não é a intenção. Porque se o cliente veio até mim como ressarcir imposto, eu vou praticar para ele ressarcimento de imposto. Aí abre aquela porta, né? Aí você tem que ver como empreendedor, né? Fala assim, pô, se o cara tá pagando menos de tal lugar, eu vou conversar com o cara. Não tem a possibilidade de você oferecer isso pro seu cliente? Agrega na sua marca também, Uhum. entendeu? Essa questão de comunicação e agregar, acho que isso vale muito também. É você aumentar a sua network ali com. Também, entendeu? E pro cara entender que isso existe. Então passa pro cara como que é daqui pra frente, pra ele fidelizar os clientes dele. Só que a gente faz o trabalho com os outros, né? Esse mesmo cliente que ele vai fidelizar, ele consegue fazer o trabalho pra ele também. Vai agregar receita pra ele, vai agregar receita pra mim, vai diminuir o custo pro cliente. Então eu acho muito importante também isso na contabilidade, sabe? Uhum. Parar com esse negócio de, tô fazendo porque eu quero você, tô fazendo porque eu vou te tomar, entendeu? Uhum. E se a gente perceber o tamanho da classe, o tamanho que tanto que a gente pode crescer, que a gente pode agregar, eu acho que a contabilidade ficaria bem mais leve. Eu tenho pra mim isso daí, entendeu? Quais os ramos de atividade que você vê que tem mais oportunidade assim de ressarcimento? Conveniência, né? A parte de bebidas frias. Mercado também tem muito essa diversificação de produtos. Uhum. Acho que é mais voltado para essa parte mesmo. Tem também Autopeças, né? autopeças também. É muito importante. Autopeça, você olha para autopeça, acho que é só você vê aquele coisas brutas, né? Uhum. Fala assim, ó, isso daqui não tem nada não, mas autopeça também dá para recuperar bastante coisa. E tem mais um N de produto aí, de empresa que consegue, mas a princípio que o pessoal mais ataca é realmente isso. Uhum. Autopeças, conveniências, mercado, é mais voltado para essa parte mesmo. Aí depois tem os maiores, né, que nem outros ressarcimento de imposto, que a gente fala de folha de pagamento, aí já entra um pouco a parte judicial, né? Uhum. Tem aquela parte fugiu agora, do INSS lá, que eles pagam lá O patronal. Sistema S, né? Que tem um sistema S lá também. Sim. Tem algo relacionado a isso também, né? Se é devido ou não, também tem passível de recuperação. Uhum. Então tem vários nichos. Mas hoje o Simples Nacional, a gente que dá mais para atacar essa parte mesmo. Essa parte do varejo de combustível também, né? Combustível, ele também a gente chama de monofásico, né? Tem a tributação diferenciada. Uhum. Também dá apoio de combustível, conveniência, autopeças e mercado. Eu vejo que é os principais hoje. Que tem uma diversidade de produto. Entendi. E pro pessoal ter uma ideia, né? Um valor por cima, assim, que você já conseguiu recuperar. Cara, eu consegui fazer Teve um cliente que tinha Andradina. A gente conseguiu recuperar 6 a 7 mil reais, Uhum. né? E é uma empresa, aos olhos, assim, pequena, né? E a gente conseguiu recuperar isso também. Então, é um valor bacana. O cara não tá esperando nada. E ganha 6, 7 mil reais. Já dá pra livrar uma folha, já dá pra livrar uma conta, Fazer um entendeu? Dá pra investimento fazer a ali. viagem Dá que você pra fazer, falou. dá pra fazer a viagem, entendeu? Dá pra fazer outra coisa. Aí tem um pessoal tem um autopeça também, que eu, lá em Havaiandava também, que foi 4 mil reais, mais ou menos, 5 mil, sabe? Então, existe a possibilidade. Mas por que não recuperou mais? Por causa dessa questão que eu falei pra você. Eu cheguei e falei assim, ó, é peça, só que o NCM tá incorreto. Eu não vou fazer. Aí como o cara vê que já vai ganhar um tanto, fala assim, não, então eu vou, então faz. Não, mas eu não vou fazer, porque depois eu sei que daqui 3 anos se der problema, 2 anos, você vai vir em mim e vai falar. Tem que estar com o NCM correto, né? Então um pouco barrou por causa disso. Mas senão sempre vai ter que recuperar. E o importante não é só esse valor inicial que recupera, né? Não. Dali pra frente, você também. passa a pagar Exatamente, corretamente, porque se né? o cara arrumar o cadastro dele, vai ter vantagem pro resto da vida. E abre o olho também, né? Sim. Do empresário, né? Sim. Opa, pera aí. Eu acho que eu tô bobeando nisso daqui. Né? Exatamente. Porque hoje, o que a gente falou no começo, né? Receita é muito difícil hoje, né? E a gente começa a olhar o negócio nosso e fala assim, eu preciso reduzir alguma coisa, né? Eu preciso trazer para minha realidade para fazer outras coisas. E quando você vê o imposto hoje que o Brasil, né? A gente nem se fala carga tributária que é aqui. Então, quando você vê a possibilidade de diminuir a carga tributária hoje, que para mim é um dos grandes vilões, você tem que usar isso a seu favor, entendeu? Não é só você ir lá e cortar o funcionário,
sei lá, vou diminuir um freezer, sabe? Uhum. Não, mas tem outras coisas para você fazer. E realmente essa parte contábil tem que ajudar, né? A baixa da tributação também tem que ajudar. A gente falou no começo lá, né? A empresa para onde eu fui era 2 CNPJ no começo. Só que aí a gente percebeu assim, a gente tem que ficar no simples por questão do patronal, né? Então já é uma questão de você ver todo o cenário, né? De você analisar o que compensa. Essas análises têm que acontecer também. Não é você abrir só o CNPJ e começar a Fazer faturar, um entendeu? planejamento Planejamento tributário, né? tributário também é importante. Então tem outras cidades que atendiam e atendiam como filial, pra você entender. Eu falei, não, tem outra forma de fazer as coisas. A Uhum. gente tem as principais cidades que atendem e dentro dela tem as filiais. Então vamos mudar o cenário. Então, ao invés de ser uma com um monte de filial, vai agregar tudo na matriz, não tem como. Então agora, Estratégia. agora tira as filiais e coloca empresas novas, entendeu? Uhum. Então isso fez muita diferença. E Isso as é empresas conseguem, importante. tá dentro do simples, tributação menor, Sim. alta por causa do faturamento, mas menor se fosse em outro regime. E E agora, tudo, final do ano, começa a estudar de novo, entendeu? Pra ver o que compensa ou não. É e assim que tudo funciona. dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Não tem, tipo É, assim. Isso é o tudo de mais forma Perfeito. legal. importante, né? É tudo de Perfeito. forma legal. Pode fazer loucura não, que senão depois o preço é alto, né? É estratégia mesmo. Sim, estratégia. Júnior, para aquela pessoa que tá querendo empreender, mas ainda não quebrou aquela barreira, né? Hum. Do medo, dá um conselho aí pra quem tá querendo. Pessoal, é uma decisão difícil, só que ela precisa ser tomada. Com o pé no chão, né? Sem fazer loucura, sem achar que você pode fazer qualquer coisa que vai dar certo. Vai ter caso que vai dar certo? Vai. Mas a gente tem que sair pelo menos com um mínimo de certeza nas coisas. Eu acho que todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que realizar seus sonhos, mas com responsabilidade. E outra coisa também que fez a diferença pra mim, você tem que manter a essência. Você não pode achar que você é grande nunca. Você não pode achar que você vai ser melhor do que o outro nunca. Isso nunca. E você tem que ser grato pelo que você viveu. Só isso. Você tem que ser grato por tudo que você viu, porque pra chegar onde você tá, pessoas te impulsionaram. E agora tá na hora de você impulsionar outras pessoas. Então você não pode esquecer disso nunca. E tem que quebrar isso. Você tá no coração, certeza, confirmou, tem que fazer. É isso que eu tenho. Eu tive a certeza e confirmou e eu parti pra cima. Então, responsabilidade mesmo. Mas que façam de forma consciente, mas eu quero que faça. Todo mundo faça. Todo Top. mundo cresça. Perfeito. Mas tá jóia. E agora também na parte de clientes, né? Uhum. Qual estratégia que você utilizou e qual dica você daria para quem quer atrair clientes, quer reter os clientes também no escritório? Essa é uma fase que a gente vai começar a explorar agora. Os primeiros meses, primeiro ano, bem operacional, né? Isso é, na minha realidade foi fato, não tem como não correr disso. E aí eu percebi que eu estava ficando muito no operacional e eu percebi que as empresas começam a crescer e a gente tem que achar receita para nossa realidade. Então, o que a gente conversou no começo, né? A respeito do digital. Então, as pessoas estão chegando através das outras de digital. Então, começar a alavancar a marca, né? Uhum. Começar a investir nessas plataformas, né? Começar a investir com uma agência ou uma pessoa que faça esse marketing digital, que faça impulsionar o seu serviço. E a gente tá conversando até com a menina que vai fazer isso pra mim, né? E eu falei assim, eu queria trazer algo diferente, que combina com a minha realidade, né? E combina com o que tá acontecendo hoje, porque tá muito igual hoje, né? Hoje o contador que a gente conversou é aquele cara que vai trazer imposto só. E isso tem que ser quebrado, né? Uhum. A contabilidade tem crescido muito, a contabilidade digital, então ela tem melhorado muito. Hoje hoje nós estamos de camiseta, né? Antigamente Uhum. não acontecia isso. Então, a minha estratégia hoje é ser o que eu sou para chegar nas pessoas. E como que é isso aí? Eu até conversei com elas. Eu queria começar a falar com as pessoas, que é muito difícil, né, para mim também isso daí, de uma forma mais simples, porque as pessoas não querem saber da burocracia, Uhum. né? As pessoas querem saber do que elas entendem ali, do dia a dia dela. É isso que eu sinto falta, porque eu vejo muita gente entregando conteúdo top, né? Assuntos, cara, super excelente os Uhum. assuntos. Só que às vezes você, como programador, vai entender, né? O Demi vai entender, eu vou entender,
Só que às vezes o cara que tá lá atrás do balcão não vai entender. E nem Uhum. tem tempo pra ficar olhando. Ele não vai ver isso. Então, realmente eu queria trazer mais pra um lado um pouco mais diferente, chegar nas pessoas. Uhum. Porque os clientes que chegaram até mim, alguns foi por indicação, alguns foi por saber que eu tava trabalhando agora por conta, né? Então eu falei, pô, isso já é um diferencial também. Uhum. As pessoas querendo, ou não, as pessoas são curiosas pra saber o que você tem pra oferecer. Quando é novo, as pessoas quer pelo menos ouvir, né? Eu falei Sim. assim, então tem que usar isso a favor. Eu não posso, tipo, apagar isso daí e falar assim, não, eu vou ficar quieto aqui e não vou falar pra ninguém. É. Então eu tenho que aproveitar esse momento agora. Então já é uma dica também daquela pergunta anterior, né? As pessoas que estão começando agora, a região nossa, eles querem saber, quando é algo diferente, se chama atenção. Então a minha estratégia agora para os próximos passos meu agora é realmente focar mais nessa questão do marketing. Uhum. Eu vou investir mais nessa questão de marketing, começar a aparecer mais e de uma forma diferente. Eu não achei minha identidade ainda para isso, porque Uhum. para mim essa questão de câmera, essas coisas assim é um pouco é novidade pra mim. Uhum. Se você conversar comigo fora que a gente tá conversando ali é uma coisa. Aí depois quando a gente fica aqui fica um pouco mais tenso. Mas assim, tem que quebrar isso daí. Mas eu Sim. queria quebrar de uma forma diferente. Eu conversei até com a minha, eu falei, eu quero achar uma identidade que todo mundo acha legal. Que eu seja a mesma pessoa que eu tô falando aqui, que eu falo lá fora, que chega até o cara. É isso Uhum. que a pessoa quer ver. É pessoa Sim. igual você, entendeu? É. Então eu só queria quebrar isso e investir mais no marketing. Esse é meu próximo passo agora. Então, o dia que você aceitou o convite pra vir aqui é o marco de É o quebrar marco esse de tudo. paradigma aí Aqui das foi câmeras. aqui foi a primeira vez eu falei, pô, o Catalina mandou uma mensagem pra mim, eu falei, Demorou até um pouquinho pra responder. demorei, eu falei, e agora? Eu falei, vou jogar lá pra terça, né, que é a última data que ele deu. Eu falei, mas tem que chegar essa hora, né? Sim. Que nem, é mais uma decisão difícil, né? É. Porque não é fácil. Tipo, Hoje não basta trabalhar, você tem que não, mostrar o você seu tem que trabalho, mostrar. né? É. E tem muita gente boa, muita gente boa mesmo. Só que tem muita gente boa escondida também. Sim. E a gente tem que mostrar, a gente tem que aparecer, né? E a forma de aparecer, a gente tá aqui aparecendo um pouquinho, e agora a gente tem que começar a aparecer no dia a dia, né? É. Você acha assim, se falar às vezes é fácil, né, a gente fazer daqui, né? Mas pega um celular na sua casa Gravar, né? e vai gravar, vai falar uma coisa. É. Eu lembro quando a gente começou a parte do... A gente fez até uma live uma vez com a advogada aqui de Mirandópolis, né, Camari, e ela falou assim, faz uma chamada aí pro pessoal ir pra nossa live. Eu falei, pô, Mari. Aí eu lembro que eu acordei cedo e eu falei assim, e agora? Aí eu fiz vídeo, apagava vídeo, acho que eu fiz uns 20 vídeos. Aí eu falei assim, acho que daqui ficou mais ou menos. Aí você acaba soltando, sabe? Só que depois começa, é uma coisa natural, a gente tem que praticar, né? Isso é uma realidade, eu acho que atende cada vez mais ficar dessa forma as coisas, as pessoas querem chegar a você dessa forma. Essa geração nova aí que tá vindo, né? Exatamente. Totalmente digital, né? E outra coisa também, pode ser que pra mim, né, eu analisando assim, eu pensando mesmo de forma comigo mesmo, sabe? Analisando todo o cenário, essas pessoal novo que tá vindo, eles querem conversar com pessoa nova. Quer conectar com pessoas novas. Então, isso realmente é uma coisa que eu coloquei pra mim. Falei, pô, cara, essa galera que tá vindo nova aí, eles querem conversar com gente nova, né? Eles querem ter o mesmo diálogo, né? Uhum. Então, pra mim, eu tô atacando isso daí, vou atacar isso daí pensando realmente nisso. E às vezes você vai ter uma maior conexão com pessoas mais novas. Ah, não vai ter retorno agora. Não, mas essa pessoa vai se formar uma hora. Essa pessoa vai herdar uma empresa uma hora, entendeu? Então realmente, eu penso muito em focar nessa faixa etária nossa. Que é a galera que tá vindo, né? É a galera que tá E chegando também agora. se identifica com a sua história, com a sua trajetória. Exatamente. Esse momento que você tá empreendendo agora, né? Exatamente. É o que a gente vai pensando. A gente vai abrindo um pouquinho a mente, a gente vai vendo as possibilidades e as oportunidades. E pro futuro, Júnior, o que você vê aí pra frente, pro escritório? Ah, uma coisa também da contabilidade digital, né, que você comentou. Hoje você já quebrou essa barreira regional. Você atende qualquer... Já. Hoje a gente consegue atender pessoas de qualquer lugar. Né? Uhum. Hoje, que nem tem um pouco da questão de ficar próximo. Eu tento ficar próximo, às vezes, fazendo visita, ligando mesmo, né? Mas agora, na hora de você pedir as coisas, de você solicitar um documento, de você solicitar um acesso, daí Você totalmente sem acaba contato. sendo mais efetivo, né? Exatamente. Você não vai ficar no cliente para pegar um documento. Você vai ser mais Não. produtivo. Você vai para falar com ele. Exatamente. Vai chegar em você o documento de qualquer forma. Nem se for uma foto ou um PDF, vai chegar em você. Né? Um FX, um XML, vai chegar.
Só que realmente é uma coisa que faz muita diferença. Quando você vai conversar com a pessoa. Aconteceu um caso comigo, acho que semana passada ou na outra, né, eu fui no cliente e a gente não falou o que a gente teria que falar. A gente adiantou por telefone, ele falou assim, não, mas vem aqui, vamos conversar e tal. A gente fez a reunião e acabou não falando o que tinha que falar. Ele ficou feliz de estar lá e falar outras coisas, sabe? Sim. Então é um diferencial. A gente tá conversando aqui agora, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente tá falando de futuro, a gente tá falando de serviço, a gente tá falando de oportunidade, de ter o CNPJ, de ser o seu próprio patrão, mas a gente também tá tendo esse contato. E a região nossa é muito carente de pessoas que têm O esse detalhe contato. ele continua sendo atendido com uma documentação, né, Não mudou nada. operacional. Pra mim não mudou nada operacional, mas faz a diferença você conversar com ele. Então, Sim. pra mim, aí pro futuro, que nem você falou, a gente começa a ver vários cenários, né? A gente começa a sonhar um pouquinho diferente. Então, parabéns, né, pela sede aqui. Eu falei, pô, cara, eu enchi de gente aqui da âncora, né? Então, tipo assim, a gente fica feliz com a conquista, né? Só que a gente também sonha. Então, da mesma forma que vocês sonharam de ter um espaço como esse, é o sonho que eu tenho. Assim, eu quero ter um espaço escrito lá, o que nasceu no meu coração lá atrás, e o que hoje tá só na camiseta, tá no CNPJ, mas um dia eu quero. É isso que eu vislumbro, entendeu? Tipo assim, eu quero chegar um dia, parar meu carro e falar assim, pô, mano, tá aqui, a âncora tá aqui, entendeu? Então, o que eu vislumbro pro futuro é isso. Eu quero ter o meu lugar e o meu espaço pra você entrar e sair e falar, mano, é meu, tô fechando a porta do que é meu, entendeu? Então, é o que eu penso pro futuro. Esse é o meu sonho agora, o que eu penso é isso. Muito bem. Crescer, né? Crescer. Deixa o seu contato, Júnior, pro pessoal te encontrar. Como é que faz pra te encontrar? Sim, hoje eu sou bem acessível, né? Então, eu não tenho problemas ainda, não separei ainda os números específicos, né? Esse é o próximo passo que a gente vai dar agora. Mas Âncora Assessoria Contábil, tá? Depois a gente vai deixar o arroba do Instagram, da rede social, pra gente tá divulgando. Mas hoje a gente atende por telefone, WhatsApp também, quem precisar, né? O 18 99111 6965. Pode falar direto comigo, não tenho problema quanto a separar, né, o pessoal do profissional ainda, né? Até porque a gente está em crescimento ainda, mas pode falar comigo direto que eu vou estar pronto para atender. Demi, 20 anos de empresa. Você conseguiu separar o pessoal do profissional? Eu só tenho um número de celular. Então eu tô mais tranquilo, então. Então tô tranquilo. O Demi continua atendendo o pessoal até hoje. Não, então o Demi já é um caso de sucesso, né? Então posso ficar tranquilo, então. Então pode seguir com esse número e o resto da vida. Júnior, obrigado. Tá? Parabéns aí pela sua trajetória. Gostei muito da conversa que a gente teve aqui. E é uma satisfação, Júnior, receber você aqui, né? A gente se conhece. Eu tinha cabelo, né? Mas, enfim, é uma satisfação muito grande ter você aqui e ver o desafio seu, né? E se Deus quiser, só gol agora daqui pra frente, né? Cara, eu agradeço o convite. Eu até me surpreendi na hora, né? Que a Telane mandou, falou assim, na hora que ele mandou o bom dia, eu falei assim, deve ser alguma atualização do sistema, né? Alguma coisa que eu pedi pra ele, eu esqueci. E ele falou, cara, tem um assunto aqui pra gente falar, e eu fiquei muito feliz mesmo, né, de ser lembrado, né? É gratificante, né, como pessoa. Eu tenho a agradecer essa oportunidade, né? Agradecer a Deus porque, cara, realmente estou vivendo um sonho, né? Um dia o Papai do Céu falou pra mim que eu ia viver umas coisas, só que a gente não imagina que a gente vai viver. Então eu sou grato a Deus por isso, né? Ele que me orienta, ele que me sustenta até agora. Ele falou que vai me sustentar. Então o que eu tô vivendo, eu creio que são promessas dele. Então eu tenho a agradecer a Deus de verdade mesmo, porque ele que é tudo, né? E eu agradeço a vocês pelo convite mesmo, satisfação enorme. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com alguma coisa. Com certeza. Né? O nervosismo ele é normal, só que fui bem recebido. A gente conversou muito, né? Então foi quebrando um pouquinho do gelo. Sim. Então pra mim é uma novidade isso daqui, né? Espero voltar um dia a falar de outras coisas, né? Voltar um dia a falar da minha sede também. Ou você está na minha sede fazendo um podcast. Claro. Né? Vai ser bacana também. Uma conversa com especialistas em sistemas, né? Vai ser o contrário agora. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão responder. Então, só gratidão mesmo e obrigado pelo convite. Muito sucesso. Estou muito feliz pela sede de vocês aqui, tá? O pessoal tá aí top, a sede, né? A gente conhece faz muito tempo, né? E só agradecer mesmo. Obrigado mesmo pelo convite e que dê tudo certo na vida de vocês. Amém. Amém. Obrigado. A gente que agradece. Pessoal, chegamos ao final.
Não esquece aí de deixar o like, muito importante pra gente. E também se inscrever no canal. Beleza? Valeu! Falou. Obrigado, valeu.